Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para uma polêmica que está deixando os internautas de cabelo em pé. Coisas assim inacreditáveis, porque nos países do primeiro mundo a internet é um serviço básico. E aqui no Brasil, além da precariedade, vamos falar assim, de serviço das nossas operadoras, as queixas, por exemplo, sobre velocidade da banda larga fixa no Brasil ainda imperam. E além disso, as operadoras querem limitar o volume de dados utilizados pelo consumidor, vendendo pacotes, agora tudo é pacote, para diferentes perfis de consumo. E a comunicação está assim agora, é impressionante. Para desespero nosso, né, dos consumidores. E as empresas receberam apoio da Anatel. Durma com um barulho desse. Então, como é que nós ficamos nessa história? Então, quem responde às nossas dúvidas, nos conecta com muita informação, é o jornalista que está por dentro das últimas e penúltimas e antigas. Boa noite, Carlos Salles. Tá bom, querido? Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Bom, eu estava falando, vamos dar uma elucidada em quem está nos assistindo agora. O que está acontecendo com o mundo da internet? Porque essa questão de limitação de comercialização de volume de dados, pode isso? Não deveria, né? Mas é uma história complicada, porque as empresas apareceram com essa ideia, algumas empresas, tá? Algumas operadoras apareceram com essa ideia. Como funciona hoje? Você contrata o serviço pela velocidade. Então você tem lá 10 megabytes e é aquilo que você vai usar como velocidade. É a velocidade que o tráfego do dado vai correr ali enquanto você está fazendo download ou upload. As empresas decidiram mudar isso no meio do caminho, porque a demanda pelo dado, pela internet, está aumentando muito. As pessoas estão mais conectadas. Os dados recentes mostram que quase metade da população brasileira está conectada à internet. Então, a gente avançou muito. Essa demanda cresceu e as empresas dizem, olha, nós não estamos conseguindo atender a esta demanda. Então, o que elas querem fazer? Em vez de investir em infraestrutura e de correr em direção ao progresso, elas querem um retrocesso. Vamos limitar, portanto, quanto você vai gastar de dados. Aí, para quem está em casa entender, você lembra da internet de escada, Rony? Sim. Né? Era um sofrimento. O pessoal ficava olhando qual era o melhor horário, pensando qual era o melhor horário para poder acessar a internet, porque tem menos gente, para poder conseguir acessar as páginas. As páginas eram rudimentares, era tudo muito tosco, porque estava começando. Claro. Mas era difícil você acessar. Basicamente vai ser isso, você vai ter que controlar e ter uma rigidez na forma como você usa a internet, como era lá atrás, se, é claro, isso avançar. Porque as empresas vão limitar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um pacote de 130 gigabytes. Para a gente ter uma ideia, eu conversei com especialistas recentemente, fiquei assustado. Porque todo mundo conhece esses serviços de streaming, né? A Netflix e outros, o YouTube, por exemplo. Tá. Quem acessa muito esse tipo de conteúdo vai se ver limitado de uma forma absurda. Porque se você assiste uma temporada de uma série, por exemplo, você vai conseguir assistir, dentro desse volume de dados que eles oferecem para você, uma temporada e mais um pouquinho. E pronto, esgotou. Isso na qualidade mais alta, que é aquela Full HD e etc. E como é que nós ficamos nessa? Completamente cerceados. E aí o pior de tudo, o que chamou mais atenção, é que recentemente precisa de aprovação da Anatel, que é a agência reguladora, a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel deveria estar ao lado dos consumidores. Deveria, portanto, observar essa movimentação das operadoras, das empresas de telecomunicação. O que a Anatel fez? Uma coletiva, o presidente da Anatel disse que nós, eu, você, quem está em casa, os usuários de internet, estamos mal acostumados. Fomos ensinados da maneira errada. Que coisa interessante. Disse que a era da internet ilimitada, essa que nós vivemos, que o mundo vive, sim, chegou ao fim no Brasil. Essas foram, estou tirando duas frases de uma coletiva enorme, mas que são as duas que chamam a atenção e mostram o posicionamento da Anatel. E aí o que aconteceu? A empresa se viu obrigada, depois de mobilização da OAB, depois de mobilização... Tem a CPI, inclusive. A CPI, no Senado. Protocolada hoje. Conversei hoje à tarde com o senador Hélio José, ele é do PMDB, do Distrito Federal. Conseguiu a assinatura de 45 senadores. Ele me disse o seguinte, Carlos, o objetivo principal da CPI é investigar
essa questão pontual da Anatel endossando a posição das operadoras. Com essa máxima, a era da internet limitada chegou ao fim. Eles querem... Nada é ilimitado. Mas eles querem limitar a internet. Lógico. Né? E aí o senador me disse o seguinte, nosso objetivo principal é esse. Vamos atrás dessa história da limitação da franquia dos pacotes de dados. Qual foi o senador? Hélio José, senador do PMDB do Distrito Federal. Senador, por favor, que isso não acabe em pizza. Tem sido uma prática comum. Não pode. Viu, Só que tem um detalhe. Ele disse assim, nós não vamos parar nisso. Oba! Nós vamos investigar as relações da Anatel com as empresas. Nós vamos investigar qual é a relação do presidente da Anatel que foi indicado e passou por aprovação do Senado. Ele vai mais a fundo nessa questão. Só que é preocupante, para além dessa questão que está sendo avaliada no Senado, teve movimentação na Câmara dos Deputados, a OAB, as associações de defesa do consumidor, chama muita atenção e preocupa que em um momento em que o país passa por uma situação econômica difícil, que as pessoas buscam as alternativas mais diferentes para conseguir se sustentar, se bloqueia ou se tente bloquear uma ferramenta que oferece o trabalho para muita gente. Muita gente trabalha produzindo conteúdo, fazendo os mais diversos tipos de serviços, usando a internet como plataforma. Isso assusta, né, Rony? Sem dúvida. Bom, até a OAB entrou nessa discussão. Ouvi o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. Ele fala sobre o avanço, para uma questão muito simples, o direito do consumidor. Tem um texto dele aqui. A resolução editada fere o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor, como você está falando. A OAB vai em cima dessa questão também, dizendo que, olha, vocês não podem fazer isso, porque os contratos, né, de adesão com as operadoras, eles não são contratos de adesão, portanto você não tem direito de escolher o que você quer daquele pacote. Simplesmente diz, se você quer a internet, assine isso aqui, vamos dar. Se você não quiser, ótimo. Se você não aceitar os meus termos, você não terá internet. É muito simples. Então eles estão indo em cima disso. Vocês estão mudando algo no meio do caminho. Está ferindo o direito do consumidor. Peraí, isso não está certo. Então a OAB vai trabalhar nesta frente. O Senado vai investigar essa relação da OAB. E outras investigações. O Ministério Público já está atrás dessa questão da Anatel. O Senado, vai investigar a Anatel. O Ministério Público está investigando em algumas frentes também a questão do consumidor, mas tem outras ações sobre a Anatel. Todo mundo de olho nessa questão que preocupa, porque é algo que é importante. Porque frear novas plataformas de streaming, como você estava falando, isso é uma coisa absoluta, assustadora. Eu brinquei esses dias que é revanchismo. Porque as operadoras que oferecem a internet também são aquelas, a maioria que oferecem a TV a cabo. Claro. Que em tese, embora eu não concorde muito, com essa teoria, em tese elas são concorrentes do Netflix, ou o Netflix concorre com elas. Sim. Enfim. E é um revanchismo... Linda. Bonito mesmo, né? E o revanchismo acontece, da minha compreensão, porque as empresas se veem limitadas, uma vez que a internet vai crescendo e avançando, e esses serviços oferecem opções para o internauta, para o consumidor, que muitas vezes não pode pagar pela TV a cabo. E a internet acaba sendo a alternativa. Então, eu disse, é revanchismo em certa medida. Mas tem muitos motivos por trás. A gente tem que ficar de olho. Você acharia, Carlos, que seria uma espécie de censura? Ou, sei lá, ou impedimento à informação? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode esbarrar. É gravíssimo, né? Qual é a principal fonte hoje de compartilhamento de informações, compartilhamento de ideias? Né? As pessoas se manifestam através das páginas nas redes sociais, compartilham vídeos, isso tem crescido muito. Eu tive recentemente em um evento na sede do Facebook aqui no Brasil, e eles falando do valor que tem os vídeos. Ou seja, os vídeos vão ser as primeiras formas de conteúdo claro, que vão ser cerceadas. São mais pesados para o tráfego de dados. Agora é importante ressaltar para quem nos acompanha, Rony, que a Anatel, depois de muita pressão, publicou uma resolução dizendo, olha, vamos barrar e vamos analisar melhor esta questão. Então, eles impediram as operadoras, o texto diz que ainda que esteja previsto em contrato, as operadoras não podem cortar ou diminuir cortar o tráfego ou diminuir a velocidade da banda, porque isso vai ser avaliado por comissões internas dentro da Anatel. Eu questionei o senador sobre isso hoje e ele disse, olha, vamos continuar observando. E se alguma movimentação acontecer,
a gente vai ter que tomar alguma medida. Já ouvi também de outros senadores que vão tentar, por meio de uma resolução no Senado, barrar esta resolução anterior da Anatel. Ou seja, estão todos de olho nessa questão que fere todos nós que estamos conectados à internet. Eles usam a desculpa de que nos outros países também tem limitação. Não, não é verdade. Não é verdade. E os que têm a limitação oferecem pacotes que são assim, infinitamente maiores do que o que nós temos. E mais ainda, a infraestrutura deles supera a nossa, assim, Rony, mas anos-luz. Entendeu? Eu também acho que deveria entender. Eu quero agradecer muito ao jornalista Carlos Aros, que esteve aqui, que nos elucidou em relação a essa história, que está me incomodando, e a você também, com toda certeza. E esta bonitinha é absolutamente insuportável. Karine, isso aqui está maravilhoso. Que bom, que bom. O ponto de cocção, para quem gosta de comer carne, perfeito. Volte mais vezes, viu? Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado, Karine, obrigado. Obrigado a você também, Carlos.